Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula de projeto. Hoje a gente vai analisar dois projetos e a gente vai entender um pouquinho da aplicabilidade e o uso da tecnologia BIM nos projetos arquitetônicos. Basicamente, a gente vai olhar um projeto que ele tem já o relevo, né? Então a topografia foi inserida no modelo, né? E também toda a modelagem tridimensional desse modelo. O outro é um projeto residencial, que a gente já viu no curso e vai ver em outras etapas desse curso, né? A questão da compatibilização dos projetos. E a gente vai entender um pouquinho da dimensão disso analisando esses modelos. Aqui a gente tem uma apresentação do Revit, né? No caso a planta, né? De final que você entregaria para o teu cliente, né? Ou mandaria para a obra, né? Então aqui ele tem uma imagem renderizada, né? Do modelo tridimensional que a gente vai analisar, né? Já com o relevo aqui, né? No caso o terreno inserido, né? Junto ao projeto. Aqui a gente tem outra imagem renderizada, né, do modelo, né? Então você vê que são imagens bem nítidas e reais aqui, né, desse modelo tridimensional. Então você vê a questão da renderização, né, de toda essa imagem, né? Então é uma coisa bem bacana, né, que você pode utilizar e isso acaba deixando o seu projeto, além de mais interessante e atrativo, né, são informações que ajudam, no caso, os outros projetistas a desenvolver seus projetos, no caso da parte de projeto de estruturas, né? Então você está vendo aqui que vai ser necessário um muro de contenção, né? Você consegue analisar que a tua fundação ela vai ser em níveis diferentes para atender a necessidade do relevo do terreno, né? Então você vê que tem bastante áreas com janelas, né? Então você tem que obedecer a altura dessa janela, então você não pode passar uma viga ou alocar um pilar nessas regiões, né? Então fica fácil você entender o que o arquiteto, né, ou o projetista lá pensou, né, e concebeu para deixar que esse modelo ele faça parte, né, dessa região, né? Não que você tenha que modificar, né, o relevo da região para adaptar a sua arquitetura. Você tem que adaptar a sua arquitetura ao teu modelo, né, de terreno que você tem, né? Essa é a ideia do projeto arquitetônico, né? Então aqui a gente consegue ver, né, uma imagem bem bacana desse modelo. Então a gente vê a continuação daquele talude que a gente falou. Então tem que ter esse muro de contenção aqui. Então o projetista de estrutura consegue avaliar bem essa questão, o projetista de hidráulica, né, consegue ver que tem que fazer uma drenagem bem feita nessa região do muro aqui, né, nessa parte desse talude também, né, para não ter nenhum problema de erosão. Então você vê a necessidade de você fazer um projeto arquitetônico com informações precisas e relevantes para que os outros projetistas consigam desenvolver mais informações em relação a esse modelo, né? Então a gente vai olhar aqui ele no tridimensional, né? Então você vê, né, o terreno que foi alocado aqui, você consegue analisar aquela perspectiva que a gente estava vendo do muro de contenção, né? Então tem todas essas outras informações no modelo, né? Aqui você vê, né, essa parede, ela tem informações, né? Você olha aqui. Uma das questões que a gente utiliza o Revit, né, é o quê? Aquelas informações parametrizadas que a gente falou, né? Então, dentro dessa informação aqui, elas são informações reais. Não é igual no modelo 2D que você utilizava no CAD, que você fazia linhas, né? E dessas linhas aí você falava, essa parede vai ter 15 centímetros. Então, você desenhava 15 centímetros. Para na hora que for fazer a impressão, ficar fácil medir e ver realmente, aqui tem 15 centímetros para fazer uma consulta no local, né? Para que todas as informações fiquem bem harmônicas no teu desenho, né? Então isso é um desenho técnico, né? O projeto arquitetônico desenvolvido em softwares 2D, ele é basicamente o quê? Saiu da prancheta e foi para uma informação eletrônica, né? Então não tem, né, ele só otimizou o processo, né? Mas basicamente o desenvolvimento ainda ele continua o mesmo, né? Então você está desenhando ali apenas linhas, né? Então só que de forma eletrônica em vez de forma manual com uma prancha, por exemplo. Aqui, nesse modelo tridimensional, a gente tem informações consistentes. Então, essa alvenaria, ela tem informações além de um desenho ilustrativo, porque ele tem as informações aqui da parede, né? Então, tem a espessura, né? Então, se você entrar aqui dentro desse modelo, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar todas as informações da estrutura do modelo, e os revestimentos que tem, tanto interno, né, quanto externo. Então você está vendo essas informações aparecendo. Então o modelo ele apresenta informações reais, né? Então a gente vai ver isso também no outro projeto que a gente vai analisar. Então
essas informações são reais, são parametrizadas, você pode consultar ela, né? Então, aquilo que a gente fala, né? Quando você transfere esse arquivo em FC, que você salva em FC para mandar para um outro projetista analisar essa estrutura para fazer compatibilização ou viabilidade do estudo desse projeto em si, ele acaba analisando todos esses pontos. Então, por isso que essas informações têm que ser precisas e reais. Então, aqui a gente vai analisar um pouquinho o modelo, a gente vai esconder essa alvenaria aqui, vamos esconder esse telhado. Então, a gente consegue analisar, né, como foi a concepção desse projeto arquitetônico. Veja, você tem a mesma questão que a gente falou daquela alvenaria lá fora, né? Então, tem essas informações da alvenaria que são preenchidas. Por exemplo, eu quero fazer uma modificação dessa alvenaria. Então, eu vou duplicar essa informação. Vou escrever aqui teste 01, né? Ele já modificou lá, então eu posso editar isso aqui. Então, eu não quero que seja mais... vou colocar aqui 200, né? Modifiquei o modelo. Então, ó, ele está processando a informação. E ele modificou o modelo, né? Então, teve as inconsistências aqui, porque o modelo já tinha feito, questão de altura, de definições, mas ele fez a modificação, né? Então, eu passei de 100 milímetros lá, eu passei para 200 milímetros. Então, eu transformei isso aqui em uma parede de 20 centímetros e aqui uma parede de 10 centímetros. Então, eu fiz essa modificação. Então, isso é possível. Então, é uma informação real, não é apenas um desenho que você está fazendo, né? Então, tem todas essas informações que você pode compor no teu desenho. E o nível de detalhamento é gigantesco, né? Então, você consegue colocar desde da parte de corrimão, né? A questão do detalhamento da tua escada, a escala humanizada, no caso, né? Então, o mobiliário. Então, são informações que você modela antes de inserir no teu projeto, né? Então, é bem bacana e bem interessante, né? Então, a gente vai olhar aqui um outro aspecto que eu acho bem interessante, que é a questão dos cortes, né? A facilidade de você fazer corte comparado com o modelo convencional que a gente chama, que é o 2D, né? Então, aqui você vai analisar, né? Então, eu passei um corte e eu vou analisar já esse corte, o que tem nele. Então, veja, né? Eu vou colocar um pouquinho de cor aqui para ficar fácil de visualizar. Então, ó, para a gente analisar, ele fez um corte automático, porque assim, ele entende que todas essas informações são parametrizadas e reais, e ele consegue fazer a verificação dessa estrutura de forma automática, né? Então, onde ele passou lá, o algoritmo por trás disso, ele consegue fazer a leitura de todos os pontos que aquela linha estava cortando no projeto. Então, ele consegue fazer a análise de toda a estrutura de forma rápida e automática. Já no 2D, né, no AutoCAD, por exemplo, você teria que fazer linhas, né? Então você fazia uma linha onde está passando corte, então você tinha que puxar as linhas, entender aquela vista, fazer toda uma concepção. Então você desprendia muito tempo. Por exemplo, um corte desse, no mínimo você levaria 8 horas para desenvolver um corte com o nível de detalhamento que está aparecendo aqui. E você está transformando isso em questões de 10 segundos, você passou o corte, abriu o modelo, colocou ali a cor e conseguiu analisar a informação. Então, são informações rápidas, né? E isso faz o quê? A utilização dessa tecnologia, ela favorece o projetista para que ele tenha mais tempo para ele analisar o modelo, né? Então, ele consegue dimensionar da melhor forma possível, porque ele tem um tempo hábil para poder trazer aquela concepção inicial, que era a necessidade do cliente, que foi definido no escopo. O projetista ele tem tempo de fazer essa modelagem, ajustes, verificações, né? Então ele verifica uma vista, verifica outra vista, passa um corte, vê como que está ficando, faz uma análise de estudo solar. Então ele consegue fazer todas essas informações de forma rápida e dinâmicas, né? E de forma simultânea também, né? Então você pode estar fazendo essas informações aqui de análise, já fazendo uma pré-compatibilização, né? Então você manda esse arquivo em FC para o pessoal de estrutura ou de elétrica e de hidráulica também, já para fazer uma pré-compatibilização dessas informações, igual na região onde tem talude, né? Você já faz uma área de drenagem, você já vê qual que vai ser o tamanho desse muro, né? E a espessura desse muro, porque ali você faz uma projeção, vou colocar um muro de 15 centímetros. Aí o projetista de estrutura vai analisar e falar, não, eu preciso fazer um muro de 20 de contenção para resistir aos esforços de tombamento, a questão
de drenagem também, né, que pode ser analisada com projetista de hidráulica, né? Então ele vai falar, eu preciso fazer uma vala de 20 centímetros por 40 de altura, vou colocar um tubo corrugado. Então essas informações você já pode trazer para o modelo depois que eles estão compatibilizados. Então isso facilita muito, né, quando você compara isso com um 2D. Então são informações que você consegue otimizar e compatibilizar com todos os envolvidos do projeto. Então, quando você está falando em projeto arquitetônico, você tem que entender o quê? Que o projeto arquitetônico ele é o carro forte de qualquer elaboração de projeto. Por quê? Porque é ali que nasce a concepção, é ali que nasce toda a ideia que vai ser o empreendimento. Só que ao mesmo tempo, o profissional que está desenvolvendo esse projeto arquitetônico, ele tem que entender como são as técnicas construtivas das outras disciplinas. Então eu não posso prever um balanço, né, sem pilar se eu não conversar com o projetista de estruturas, né, ou eu não ter uma concepção boa desse sistema, né. Então eu vou prever um balanço lá de 5 metros se eu não for usar a tecnologia de proteção, né. Então sem colocar um pilar, vou ter que fazer uma laje protendida ali para poder resistir a esse vão. Então quem está desenvolvendo o projeto ele tem que ter essas técnicas construtivas de obra e de projeto, né? Então não é tão trivial assim você sair desenhando um projeto arquitetônico, né? Você tem que entender tudo que está por trás disso e também entender o conceito do projeto como um todo, né? Então, a finalidade é projeto residencial. Então, o nível de criatividade é é projeto comercial? Aí tem toda aquela questão de logística, entender para que vai ser esse empreendimento, né? Quais equipamentos vão estar lá nessa instalação. Então, como a gente está vendo o residencial aqui, a gente consegue ver, né, nesse modelo tridimensional, né, a questão do que ele utilizou, né? Então, a análise final dele, a concepção do terreno, né? Então, ele fez a edificação ornar com todo o terreno. Então, basicamente foi essa análise que ele fez, né, de entendimento para poder conceber isso, né? Então, a gente pode fazer aqui apagar mais informações. Vamos ver um pouco aqui da instalação de baixo, né? Então você pode fazer esse tipo de verificação rápida, né? Ver se está além do corte aqui, né? Se está alinhamento dessas alvenarias, né? Se tem alguma alvenaria desalinhada, igual aqui tem um desalinhamento de alvenaria. Então aqui o projetista ele vai fazer, se não for laje maciça, né? Ele vai ter que colocar uma viga aqui, vai ter que fazer uma outra viga de travamento aqui. Então são informações que você vai analisando e vai ajustando no seu modelo. Então a ideia inicial é essa, né? Você projetar uma edificação tentando entender todo o modelo que você está utilizando. Então eu vou usar esse modelo aqui para fazer uma realidade virtual aumentada. Então a gente vai analisar, né, na minha mesa como que isso ficaria, né? Ó, pessoal, extrair aquele modelo lá que a gente conversou, né? Como que fica bacana você fazer essa análise aqui, né? Então você pode mostrar, né, para o teu cliente, né, ou para o escritório, como que ficaria essa estrutura e pode fazer a discussão em cima desse modelo, né, para ver qual que é a melhor forma possível de desenvolver e compatibilizar todas essas informações, né? Então aí fica para vocês uma dica para apresentarem os seus projetos dessa forma, né? Seja na graduação, né, um TCC, por exemplo, ou também para o teu cliente final. Beleza? Até mais! E a gente vai falar do nosso segundo modelo de projeto arquitetônico. Então vamos dar uma olhadinha nele. Esse aqui é o tridimensional dele, né? Então a gente consegue dar uma analisada nele, né? Então vamos rotacionar aqui. Vou apagar essa alvenaria aqui já para a gente dar uma olhadinha interna no que tem nesse modelo. Então a gente vê, né, que tem a parte o mobiliário, né? Então a gente tem aqui a questão dos fundos da edificação, né? Vamos apagar o muro do fundo aqui também, que a gente já dá uma analisadinha no ambiente em cima, né? Então essa aqui é uma análise rápida que a gente está fazendo do modelo tridimensional. Então você vê que é fácil você apagar essas informações e você analisar o modelo, né? Então o projetista de arquitetura ele consegue fazer essas manipulações rápidas e consegue chegar no modelo ideal para essa edificação, né? Então ele vai fazendo os ajustes, vai fazendo as composições, né? Vai fazendo as verificações. Aqui esse volume em cima, né, é do reservatório, né? Então se você vir aqui, você já consegue ver que tem um reservatório aqui embaixo. Opa, apaguei a parede atrás. Então você vem aqui, você vê que você já tem os reservatórios aqui embaixo, né?
Então tem todas as informações que você vai compatibilizando, vai montando, porque isso aqui é interessante para o projetista de estrutura e o projetista de hidráulica, né? Que vai colocar essas informações aqui. E se tiver uma bomba de pressurização, né, para o projetista de elétrica que vai saber que precisa pôr uma tomada ali, né, para fazer a alimentação desse tipo de bomba. Então todas as informações elas vão acontecendo ao mesmo tempo e a integração dessa informação ela é sempre importante. Então a gente analisando a planta do térreo aqui, né, então a gente vê a questão das alvenarias. Aquele exemplo que a gente falou, né, aqui essa alvenaria, né, tá com 15 centímetros. Então eu posso fazer a modificação dela para 20 centímetros, né? Então tem todo esse amparo. Eu não quero que tenha esse tipo de piso, né? Eu quero escolher um outro piso, eu configurei um outro piso. Então eu venho aqui, faço alteração desse piso e vou, com essa modificação, ele vai alterar meus quantitativos também, né? A questão das esquadrias também, né? A partir de agora eu não quero mais essa esquadria aqui, eu vou inserir um modelo de uma esquadria do outro lado, né? Então vou pegar aqui um modelo de esquadria, eu quero maior, né? Vou colocar esse modelo, já não cabe, então eu tenho que, ele vai falar, tá tendo esse conflito de informação, então vou ter que reduzir o tamanho dessa janela. Reduzir, beleza, ok, aí ficou ok, então ela está atendendo a minha necessidade. Aí eu tenho que ver a questão do fluxo de ventilação, a questão de iluminação, mas é apenas ilustrativo para a gente conseguir entender essa questão da utilidade da tecnologia BIM, porque aqui ele já atualiza a minha tabela de esquadrias, né? Então eu vou abrir aqui. Então ele faz a alteração da tabela de esquadrias, né? Tem a tabela de esquadrias que eu posso colocar aqui das janelas em específicos com custo, né? Então eu posso falar, essa minha janela aqui, ela vai custar R$500, né? Então eu fiz uma pesquisa de mercado e ver essa questão dos custos dela. Então ele já vai gerar esses quantitativos com o custo dela. Então eu posso passar isso aqui para a parte orçamentária, né? Fazer uma análise desse empreendimento e ver como que ele vai ficar, né? A questão viável economicamente desse meu empreendimento utilizando esses tipos de materiais. No pavimento superior, né? Então eu consigo ver essa questão da estrutura em si, né? Então é dividido aqui numa suíte aqui na parte superior, né? Então 2 quartos, né? A questão do acesso principal, então tem todas essas informações, tá? Eu não quero esse tipo de porta aqui, eu não quero de 80, eu vou colocar uma porta de 60. Então eu consigo fazer essas modificações, essas alterações rápidas, né? Que isso favorece na questão do projetista, né? De modelo, né? Então ele pode modificar e criar várias concepções para o teu modelo arquitetônico e dentro daquele prazo estipulado, né? No 2D não, você perde mais tempo desenhando do que realmente projetando, né? De analisar a tua edificação como um todo. Já na questão do projeto em BIM, né? Você tem, além das informações reais e parametrizadas, você tem mais tempo de análise e eficiência, né? Igual aquele exemplo que a gente... Então aqui é aquela questão do corte que a gente falou, né? Então eu vou fazer um corte aqui, ele vai gastar menos de 10 segundos e eu vou ter todas as informações que eu preciso no meu modelo aqui. Então, se eu fosse num 2D, eu ia ter que fazer o quê? Eu ia passar essa linha de corte, ia fazer no primeiro pavimento, depois eu vou fazer uma linha no segundo pavimento, fazer verificação, puxar a linha. Então, isso, eu perderia aí, no mínimo aí, um meio dia de serviço para fazer todas essas informações e olha lá ainda com esse nível de detalhamento de informação que aparece nesse meu modelo aqui. Então, realmente é muito eficiente, né, a forma de projetar utilizando a tecnologia BIM, né, esses softwares que faz a leitura do modelo em planta, né, em 2D, em 3D ao mesmo tempo e traz essas informações reais compatibilizadas. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade, né, de desenvolver projetos arquitetônicos, só que com a utilização de nuvem de pontos, né? Então é um escaneamento digital e ele vai mostrar algumas informações legais para a gente. Então esse vídeo aqui, ele é da composição, né, de um projeto arquitetônico, só que ele foi feito com base no quê? Então esse modelo aqui a gente vai ver, ele é o levantamento com nuvem de pontos, né? Então ele tem todas as informações integradas a esse modelo BIM, né? Então você pode fazer os níveis, né? Cotar essas informações, né? Então você transforma aquela nuvem de pontos
informações reais e parametrizadas, né? Então você configura o tipo de revestimento que tinha lá naquele levantamento, então você faz a composição dessa estrutura, né, da arquitetura em si. Então você insere mobiliários, né, você insere a composição do jeito que estava lá, né? Então é um projeto da Autodesk, então a gente consegue ver que a potência que tem a utilização dessas informações. Então aqui a gente vai ver um projeto da Braves, né, que eles mandaram pra gente. Então vamos ver como vai ficar essa obra deles aqui. Então aqui está sendo lançado, né, a fundação, né, então está sendo confeccionado lá em loco a fundação deles, né, então a empresa está executando lá, está fazendo o lançamento, né, dessa estrutura dos pilares, das vigas baldrames, das vigas superiores, concretagem, né, lançamento ali das alvenarias, a parte da estrutura do segundo pavimento, estrutura do terceiro pavimento, agora do quarto pavimento, né? Tudo com fechamento das alvenarias, lançamento das esquadrias. Bem bacana esse modelo aqui, né? Que a gente consegue ver essa questão de lançamento. Tem mais um outro deles aqui que a gente vai analisar também. Então, basicamente, é só da estrutura de concreto armado, né? Que a gente está vendo ali, né? Então, as etapas construtivas acontecendo. Então, você fez um planejamento de obra, entrou naquilo que a gente falou dos decretos, né? Então, eles já estão usando a tecnologia, já considerando as etapas de obra, né? Então, a nossa aula ela termina aqui, né? Com o fechamento dessa parte de projetos. Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo elas assim que possível. Muito obrigado e até a próxima aula.